Massa específica ou densidade absoluta. A massa específica mede a concentração de massa por unidade de volume. Ela é utilizada para corpos constituídos de uma única substância e maciços. Obtém-se a massa específica pela razão entre a massa e o volume de um corpo. No sistema internacional, a unidade de medida utilizada é o quilograma por metro cúbico, mas também são usuais o grama por centímetro cúbico e o quilograma por litro. Vamos ver alguns exemplos com a ajuda deste simulador. Esse simulador é do conteúdo multimídia estática dos fluidos. Como já sabemos, a massa específica é a razão entre a massa e o volume. Então eu tenho aqui algumas amostras e eu vou obter a massa delas através da balança. A balança me diz qual é a massa. E com esse frasco graduado eu posso obter o volume. Quando eu coloco o objeto, mergulho esse objeto no líquido, o nível sobe. A diferença entre os dois níveis é exatamente a medida do volume do corpo. Vou precisar de uma calculadora. Vamos calcular a massa específica ou densidade absoluta de cada um desses corpos. A massa do ouro, 301 gramas. O volume dele, dessa amostra, 15,6. Portanto, 19,29. Aproximadamente 19,3. 19,3 gramas por centímetro cúbico. Essa unidade vai ser a mesma para todos. Vejamos o aço. O aço tem uma massa de 200 gramas e um volume de 25,3 centímetros cúbicos, 7,9. Então, 7,9 gramas por centímetro cúbico. O alumínio. Essa peça de alumínio tem então uma massa de 100 gramas e um volume de 37 centímetros cúbicos, 2,70 a 2,7 aproximadamente gramas por centímetro cúbico. O vidro, massa 150 gramas, um volume 57,7. 2,59 dá para transformar para 2,6. Então 2,6 gramas por centímetros cúbicos. E por último, esse bloquinho de madeira, que tem uma massa de 67 gramas e um volume de 61,5 centímetros cúbicos, 1,08, vou aproximar para 1,1. Aproximadamente 1,1 grama por centímetro cúbico. Com esses dados, você poderia dizer quais desses objetos mergulham na água ou quais deles boiam na água. Esse outro frasco aqui contém um líquido cuja massa específica possa variar aqui. Se fosse água pura, eu teria 1 grama por centímetro cúbico. Todos esses objetos aqui afundam na água. O menos denso de todos é a madeira. A madeira tem 1,1 aproximadamente, então ele afunda. Se ao invés de água tivesse algum outro líquido cuja massa específica fosse 1,5 gramas por centímetro cúbico, agora o bloco de madeira boia nessa água, ou nesse líquido. Pode ser uma mistura de água e sal, por exemplo. Mistura de água e sal tem uma massa específica maior do que da água pura. Os outros objetos, digamos o vidro tem 2,6, ele vai afundar, porque ele tem uma densidade maior. Se esse líquido fosse um óleo ou alguma outra coisa que tem uma massa específica de 4,8 gramas por centímetro cúbico, ele é maior do que da madeira, do vidro e do alumínio. Então todos esses aqui iriam boiar. Veja, o vidro boia, o alumínio também boia, mas o aço não boia. O aço afunda. E a densidade? A densidade ela é definida da mesma maneira que a massa específica, que é massa dividido por volume. No entanto, no cálculo não é necessário que o corpo seja maciço. Ele pode ter cavidades, ele pode ser oco.
E também não precisa ser uma substância pura, pode ser uma mistura de substâncias. Então, se o corpo for maciço e de uma única substância, a densidade e a massa específica vão ser iguais. Mas se o corpo for oco, ou possui cavidades, ou se for uma mistura, aí eu tenho que falar da densidade, e não vai ser igual a massa específica. As unidades de medida continuam sendo as mesmas. No sistema internacional, quilograma por metro cúbico. E as usuais também, gramas por centímetro cúbico e quilograma por litro. Vale a mesma coisa que eu disse no simulador. Se um corpo, um objeto qualquer, tem uma densidade menor que da água, ele vai boiar na água. Por isso, um navio, por exemplo, feito de ferro ou de aço. Lembra que o aço tem uma densidade bem alta. O aço, um bloco de aço, afunda na água. Um navio feito de aço não vai afundar, porque a densidade do navio é menor que a da água, embora a massa específica do aço seja bem maior. Por que isso ocorre? Por causa da cavidade, ou seja, ele é oco, o navio é oco por dentro. Vamos ver um exemplo. Em um laboratório foram misturados volumes iguais de dois líquidos, cujas massas específicas são 0,8 gramas por centímetro cúbico e 1,3 gramas por centímetro cúbico. Calcule ou determine a densidade final da mistura. Bem, vamos ver. Ele diz que os volumes são iguais. Então, o volume do líquido 1 é igual ao volume do líquido 2. Posso chamar simplesmente de V. Bem, então os volumes são iguais. A massa, ou melhor, a massa específica do primeiro líquido é igual à massa do líquido dividido pelo volume dele. Mas o volume é V. Daqui eu posso representar que a massa é igual à massa específica, que é 0,8, eu já vou colocar direto, 0,8 vezes o volume, passei o volume multiplicando. Para o segundo líquido, mesma coisa. A massa específica é igual à massa dividido pelo volume. Só que a massa específica aqui vale 1,3. Então eu posso representar M2, massa do líquido 2, igual a 1,3 vezes V. Bem, e o que é a densidade da mistura? A densidade da mistura, vou representar por outra letra aqui, em vez de usar Mi, é a soma das massas, ou seja, a massa total, dividido pelo volume total. O volume total vai ser a soma dos dois volumes. Só que os dois volumes são iguais, V mais V. Então eu vou ter em cima 0,8 mais 1,3 vai dar 8 mais 3, 11, 21 então, né? É 2,1, desculpe. 2,1 V dividido por 2 V. Fazendo essa conta, eu vou obter o seguinte, vamos pegar uma calculadora aqui. Então, 2,1 divididos por 2, 1,05. Densidade, então, 1,05 gramas por centímetro cúbico. Por enquanto é isso. Até logo.